pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre mistura de soluções de solutos diferentes em que haja uma reação química, certo? Então os reagentes eles vão ter afinidade entre si e vai ocorrer uma reação. Dentre as diversas reações que nós conhecemos, seja ela de neutralização, quando ocorrer com um ácido e uma base, seja ela de oxidação ou de precipitação, enfim, os diversos tipos de reações. Então, para que a gente saiba e consiga identificar esse problema, a gente precisa ter uma equação química. Então, ou a gente representa a equação química quando ela não for dada, como por exemplo uma reação de neutralização, em que tu monte a reação, ou tu vai ter que observar uma ou determinada reação química que vai aparecer no teu problema. E depois, tu vai ter que calcular e conhecer a proporção em número de mols dos reagentes envolvidos na tua reação. Porque muitas vezes tu vai ter reagente em excesso e aí esse reagente ele vai contribuir para a formação do teu produto final. Então, vamos fazer isso baseado em exemplos. O que diz ali, ó? Quando misturamos 0,5 litros de uma solução aquosa a 0,1 mol de ácido sulfúrico, então eu vou tirar o dado aqui, para a solução de ácido sulfúrico, eu tenho a concentração de 0,1 mol por litro e um volume de 0,5 litros. Eu vou misturar isso com uma solução de base, NaOH, e essa solução ela tem 0,2 mols por litro, um volume de também 0,5, tá? Em que são produzidos então sal e água. Está aqui a reação. A gente tem o contato com a reação química, a gente percebe que a reação já se encontra balanceada e a proporção do número de mols desta reação é 1 mol de ácido para 2 mols de base. Então, eu tenho uma quantidade de ácido e eu vou precisar do dobro da quantidade de base para poder formar o meu sal e água. Depois, a questão ela te pede qual é a concentração do sal, sulfato de sódio, após a mistura das soluções. Então, primeiramente, a gente tem a reação química, a gente analisa que ela está balanceada e agora a gente vai ver a proporção do número de mols, 1 para 2. Então, baseado nesta proporção, nós vamos calcular qual é a quantidade de ácido e qual é a quantidade de base que o problema me informou, baseado na concentração e também baseado no volume. Então, o que eu faço? Primeiramente, para o ácido, eu tenho que a concentração é de 0,1 mol por litro, ou seja, a cada 1 litro eu tenho 0,1 mol deste ácido. Se eu tenho uma solução que envolve meio litro, então em 0,5 litros eu vou ter 0,05 mols. Então, esta aqui é a quantidade de ácido que eu tenho na minha solução de ácido sulfúrico. Já para a base, vou fazer a mesma coisa. Se eu tenho 0,2 mols por litro, eu sei que a cada litro eu tenho 0,2 mols de base. Em meio litro, em 0,5, eu tenho X. X vai ser igual a 0,1 mols de base. Olha só, pessoal, as quantidades que eu tenho aqui. Eu tenho 0,05 mols do ácido e eu tenho 0,1 mol da base. O que vai acontecer, pessoal? Eu tenho exatamente o dobro de base que eu vou precisar para reagir com todo esse ácido. Então, se a reação é 1 para 2, significa que eu tenho que ter o dobro de base para poder reagir com o ácido. E é exatamente o que eu tenho. Eu tenho 0,1 mol de base para cada 0,05 mols de ácido. Então, eu tenho exatamente o dobro. Então, esta reação ela está estequiometricamente balanceadinha. Ou seja, todo o ácido vai reagir com toda a base e vai formar sal. Este sal Na2SO4. Eu quero saber qual vai ser a concentração do sal após a mistura das soluções. Então, se eu voltar para a minha reação e analisar a proporção em número de mols, eu sei que a cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu necessito de 2 mols de NaOH e eu vou formar 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Ou seja, se eu colocar 1 mol de ácido, eu formo 1 mol de sal. Se eu colocar 0,05 mols de ácido,
eu vou reagir com a quantidade de 0,1 mols de base, que é exatamente o dobro que a reação me pede, e eu vou formar a mesma quantidade de ácido aqui, então 0,05. Então, para o sal Na2SO4, eu vou formar 0,05 mols, de acordo com esta quantidade aqui. Só que agora, o que eu tenho que entender? Que no momento em que eu tenho esse 0,5 mols, eu tenho que analisar o volume da minha solução. Ora, se eu tenho 0,5 litros da solução de ácido com 0,5 litros da solução de base, concordam comigo que o meu volume é 1 litro? 0,5 mais 0,5? Então, eu digo que a minha solução de sulfato de sódio, que é o sal formado, ela tem 0,05 mols por litro. Por quê? Todo ácido e toda base reagiram para formar o sal. Então, a letra A, a resposta é 0,05 mols por litro. A letra B, qual é o caráter? Ácido, básico ou neutro da solução final? A gente viu aqui que todo ácido reagiu com toda a base. Então, não sobrou nem ácido e não sobrou nem base. Logo, o caráter da minha solução será neutro. Observe agora o segundo exemplo. Considere a mistura das soluções aquosas de HCl, ácido clorídrico, e de NaOH a seguir. Olha só, nós temos uma solução de HCl 0,3 mols por litro e o volume disso é de 0,1 litro, 100 ml. E a gente vai misturar com uma solução de NaOH de concentração 0,1 mol por litro e a quantidade que a gente vai misturar é de 0,4 litros. Como nós temos uma reação de um ácido com uma base, nós temos uma mistura de soluções com reação química. Qual vai ser a minha reação química? Então, eu tenho aqui que equacionar a minha reação do HCl mais do NaOH para a formação do sal. Esta reaçãozinha é uma reaçãozinha básica de neutralização, em que eu tenho a formação do NaCl mais H2O. Quando eu olho para esta reação, eu vejo que ela já está balanceada. Um sódio, um cloro, um oxigênio e 2 hidrogênios com 2 hidrogênios. Então, a proporção dos mols dessa reação é 1 para 1. 1 mol de ácido clorídrico precisa de 1 mol de NaOH e vai formar 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Então, a proporção é 1 para 1. O que nós temos mais de informação aqui? É que no momento em que eu misturo uma solução de 0,1 litro mais uma solução de 0,4 litros, eu tenho um volume da minha solução final de 0,5 litros. Tá? Isso vai levar em consideração lá no final. Muito bem. Agora, com as quantidades que nós temos de ácido, com as quantidades que nós temos de base, nós vamos ver qual é a quantidade realmente de ácido que vai reagir com a de base, ver se eu tenho algum reagente em excesso ou não, e aí trabalhar com a estequiometria da reação. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, para o HCl. O HCl eu tenho o seguinte. Eu tenho que a cada 1 litro, eu tenho 0,3 mols de HCl. Tá? A quantidade que eu tenho da minha solução que eu vou misturar é de 0,1 litro. Então, X aqui. 0,1 vezes 0,3, eu tenho 0,03 mols. Esta é a quantidade que eu tenho de ácido aqui nesse recipiente. Como a minha reação é 1 para 1, eu sei que para que todo este ácido reaja, eu preciso ter, no mínimo, 0,03 mols também de base, para que a reação seja completinha, que não sobre nada de ácido. Vamos ver aqui para a base, ó. NaOH. A informação que eu tenho é que a cada 1 litro dessa solução, eu tenho 0,1 mol. Quanto de solução que eu tenho? 0,4 litros. X. Então, esse X aqui vai ser 0,1 vezes 0,4, 0,04 mols da base. Olhem as quantidades que eu tenho misturando de ácido com a quantidade que eu tenho misturando de base. A minha reação química diz que as quantidades devem ser iguais, 1 para 1. O que significa aqui então, pessoal? Que o meu ácido
ele tem 0,03 e a minha base 0,04. Só que de base eu vou precisar apenas 0,03. Ou seja, o meu ácido aqui, ó, ele é o limitante da minha reação. Ele que limita. Porque quando acabar o ácido, vai fazer o quê? Vai sobrar base. Então vai parar de ocorrer a minha reação. Acabando esse ácido aqui, eu vou ocupar dessa base quanto? Como a minha reação é 1 para 1, eu vou ocupar daqui somente 0,03. Então a minha base ela se encontra em excesso, tá? Qual vai ser o excesso de base? Como que eu vou fazer isso? 0,04 menos a quantidade de base que vai reagir com a quantidade de ácido, que é 0,03. Então, o meu excesso é de 0,01 mols de base, de NaOH. Ok? O meu ácido vai ser consumido por completo. Letra A. Qual é o caráter, se vai ser ácido, básico ou neutro da minha solução final? Todo o ácido foi consumido. Da base foram consumidos apenas 0,03. Então, sobrou 0,01 mols de base. Então, na letra A, o caráter da minha solução será básico. Eu tenho um excesso de base, ok? E agora, na letra B, vamos calcular a concentração molar após a mistura das soluções. Então, após a mistura das soluções, qual vai ser a concentração do ácido? Todo o meu ácido ele foi consumido durante a minha reação. Então, quando eu acabar a mistura, a concentração do meu ácido ela é zero. Não existe mais ácido. Todo o ácido que tinha aqui foi usado para formar sal. Então, aqui a concentração é zero. Agora, a concentração molar em relação à base. Não havia sobrado aqui 0,01 mols de base? Este 0,01 mols de base que sobrou, eles estão dispersos agora em qual volume? O volume da solução final, que é o somatório do volume da solução de ácido mais a solução de base. Então, esse 0,01 mols de base, ele se encontra em meio litro. Quando a questão pede para que vocês determinem a concentração molar, vocês têm que tirar a concentração para 1 litro. Então, se a cada meio litro eu tenho 0,01 mols de base, em 1 litro eu vou ter 0,01 vezes 1 dividido por 0,5, x igual a 0,02 mols por litro. Esta é a concentração do excesso de base que sobrou. Então, vou colocar aqui 0,02 mols por litro. Em relação ao sal formado? Em relação ao sal, nós precisamos olhar para a nossa reação e para os coeficientes estequiométricos. O que diz aqui? Que 1 mol de HCl forma 1 mol de NaCl. Quais foram as quantidades que reagiram aqui? Olha só, colocando a reação aqui de novo. HCl mais NaOH formando NaCl mais H2O. 1 mol daqui reage com 1 mol daqui, forma 1 mol de sal e 1 mol de água. Quanto que foi reagido aqui, então? Reagiram 0,03 mols de ácido. Vai formar 0,03 mols de base, é o que vai reagir também. Forma-se 0,03 mols de sal e também 0,03 mols de água. Esta aqui é a quantidade em mols que se formou. Então, para o NaCl, nós precisamos saber que este 0,03 mols que se formou, ele está onde? Numa solução final de 0,5 litros. Puxo para 1 litro, para saber a concentração em mol por litro. Eu vou ter, então, 0,03 vezes 1 dividido por 0,5, vai dar 0,06 mols por litro. Então, aqui nós temos a concentração para o sal formado. Certinho?